Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos ler o sexto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o tema de hoje é figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaque, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ele é tal como conta o Espírito Santo. História de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela o amava eternamente. As vantagens daquele privilégio, empregando para isso uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou de modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse tateando-lhe as mãos que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que lhe reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: "Em verdade a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-se o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com essas palavras: "Aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado. E aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos." Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado de caça que abatera, e apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com um grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Nesse ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar essa história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó figura Jesus Cristo Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Réprobos, desculpe. Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais, são muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso não se demoram, ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior,
que é a casa interior e essencial dada por Deus e a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo e que trabalham mais no interior do que fora. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição, na certeza de que essa devoção lhe é necessária à salvação, e acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isso é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-no, roubam-no, enganam-no, empobrecem-no, expulsam-no, reduzem-no a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam de seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam a vida folgada. Jacó, figura dos predestinados. Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava eternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de que ela os preparasse para Isaque, Jacó não replicou, nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez de bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu de que tomaria sobre si a maldição. Ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa tão sedentário é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se das más companhias que corrompem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior, e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora no mundo, fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança.
Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovações do mundo, eles sabem pela luz do Espírito Santo que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e de graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma casa para se alojar, e a rolinha um ninho onde abrigar seus filhotes. Oh, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizeste primeiro a vossa morada! É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Eles amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente honram-na, não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo o que creem poder adquirir-lhes a sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os 2 cabritos de Jacó. Para que ela os receba como um dom que lhe pertence, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele de seu amor próprio, e para agradar por este meio a Jesus, seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste e para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Para que por seus cuidados e intercessões, esse corpo e essa alma purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância, com seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com seus sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus, seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe diz: Meu filho, segue meus conselhos, ou como os criados nas bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la, porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão essas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderam sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os predestinados têm uma grande confiança e bondade no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os ao seguro porto. Comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Acolhem-se à sua misericórdia e doçura para por sua intercessão alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que reside como nos mais gloriosos dos tronos. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães, juntas. Acumulai se puderdes,
num só coração materno e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que essa boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o filho, com o fito de alcançar para os seus filhos a bênção do Pai Celestial. Ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis de lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males e boas e más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo o mal e acumulá-los de todos os bens. De sorte que só há um bom proveito a alcançar em Deus pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá por algum de seus filhos e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ela lhes dá bons conselhos como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue meus conselhos. E, entre outros conselhos, ela lhes sugere levar-lhe 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma, de lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer a menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. Nossa Senhora, ela os mantém, ela os conduz, ela os defende e protege, ela intercede por eles. Eu peguei aqui só os títulos, né, para estar lendo, porque mais ou menos vai falar tudo de novo o que foi falado no que eu li, né? Então, como a gente está só resumindo, então é isso. Esse foi o capítulo 6, hoje, do tratado, e no próximo vídeo nós vamos estar lendo o capítulo 7, que fala dos efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Salve Maria e tenha um bom dia.